Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso primeiro Face Live do ano na Central do Dr. Consulta. Eu sou Nemer Pichara, sou médico cardiologista, sou titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também sou assistente médico no Instituto do Coração, na Faculdade de Medicina da USP e sou especializado em métodos gráficos, que é a parte de exames na cardiologia. E sou colaborador aqui do grupo dos cardiologistas no Dr. Consulta. Agradeço a oportunidade, aqui o convite do Dr. Consulta para estar com vocês, tirando dúvidas e conversando nesse bate-papo informal que a gente vai fazer a partir de agora. Falando um pouco de Dr. Consulta, o Dr. Consulta ele foi criado aí um projeto de cunho social que atrai muitos médicos, nos agrada muito, me agrada muito esse sentido social que ele traz, que foi criado há mais de 5 anos, mais ou menos 4, 5 anos, e hoje ele vem crescendo, atendendo inicialmente comunidades. Eu tive a oportunidade de participar de comunidades como, por exemplo, a comunidade de Heliópolis, que muito me agradei de trabalhar lá, e foi um trabalho muito interessante que a gente fez lá, desenvolvemos bastantes trabalhos lá na região. Hoje cresceu e tem bons médicos hoje que se encontram especializados, formados em grandes faculdades, em grandes hospitais de renome em São Paulo e outras mais cidades, e conta também com mais de 27 unidades, atualmente 27, esse ano com um plano de expansão bem grande. Tem mais de 500 médicos também, tem especialista, você pode fazer inclusive cirurgias, outros dentistas, outros profissionais de saúde, nutrição, até mesmo quiropraxia, vocês podem encontrar no Dr. Consulta. Para fazer exames também tem uma gama de exames, desde os exames mais simples aos mais complexos, com parceiros no ramos hospitalares, com outros tipos de exames, desde os simples que fazem na própria rede até os mais complexos. E também você pode marcar com a hora certa, o atendimento é humanizado, o médico tenta olhar no seu olho, tenta fazer um atendimento mais humanizado possível. A gente sabe que atualmente, e desde mais de 10 anos atrás no Brasil, o brasileiro vem perdendo muito convênio médico vem sendo perdido por conta de perda de emprego e outras coisas mais, como por exemplo na economia. Só nesse último ano, nos 12 meses anteriores, mais de 2 milhões de pessoas perderam o convênio médico. Então, nisso o Dr. Consulta tem possibilidade de ajudar mais com esses pacientes que precisam de assistência médica especializada. Nós vamos falar hoje, então, um assunto que são as promessas de fim de ano. As promessas para o ano novo, que a gente acaba fazendo. Quem nunca fez uma promessa de perder peso, de parar de fumar, de exercitar mais nesse ano? E a gente vai conversar um pouquinho disso. Então, podem mandar suas dúvidas, podem deixar aí suas perguntas, que se a gente não conseguir responder, a gente responde oportunamente. O check-up, a gente vai falar um pouco de check-up. O check-up é hoje praticamente uma especialidade médica que vem crescendo muito na área da saúde, porque ele serve para detectar doenças de nível de prevenção de vários níveis, desde a prevenção primária, que a gente faz, a prevenção secundária, a terciária, doenças subclínicas sendo descobertas e tratadas também a tempo com um ótimo resultado, né? Inclusive pessoas que se descobrem patologias e tratam e têm até a cura. Mas é sempre bom você garantir que você está bem mesmo. Então o check-up, ele é mais para isso, para você garantir que você está bem, para você diagnosticar precocemente uma doença. E a necessidade do check-up, do tipo de check-up, depende do paciente, depende do tipo de sintomas. Você tem sintomas? Você sente alguma coisa? Então, tem que ser direcionado para aquele sintoma. Existe também exames em geral que a gente faz, em geral
os exames são bem parecidos de um paciente para outro, individualizando. Então o check-up é sempre individualizado de acordo com as patologias que cada paciente tem, as patologias familiares, ou seja, o histórico familiar que ele traz já geneticamente, ele vem com uma carga de antecedentes pessoais e antecedentes familiares. Então, você deve procurar o clínico geral, ou o cardiologista, ou o médico da sua confiança, para fazer os exames gerais. E lembrar também que as mulheres precisam procurar o ginecologista, estar em dia com os exames ginecológicos. O homem, acima de 40, 45, também procurar o urologista. É preciso, é de fundamental importância a prevenção de doenças como câncer de próstata, como câncer de colo de útero, de mama, que mais matam atualmente. E a frequência que muita gente... Além disso, complementando, existem outros profissionais que também fazem parte do check-up, que hoje a gente pode agregar, como dermatologista, como gastro, como nutrição, como ortopedista e assim por diante, individualizando para cada sintoma que o paciente tem. E a frequência que ele deve fazer o check-up depende também dos resultados do check-up. Tá? Existem vários exames que a gente faz, como exames de sangue, hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, função da tireoide, o colesterol total, ver o perfil do colesterol e as frações dele, também a função do fígado é muito importante, exames que você detecta câncer, então exames preventivos, exames sorologias para hepatites, para HIV, que se detecta e você pode tratar o paciente com ótimos resultados. Também existem os exames de imagem, os raio-x de tórax, eletrocardiograma, exame da eletricidade do coração, onde você vai ver um exame de screening, um exame barato, um exame que detecta muitos problemas da eletricidade do coração, do funcionamento do coração, o ecocardiograma, que vê como que o coração está anatomicamente, as válvulas, o funcionamento dele, o Doppler que ele faz, que vê como que está o funcionamento também, e assim por diante, exame de carótida, ultrassom do abdômen, e entre mais. É sempre bom lembrar que quando você busca fazer exames, não é só para fazer os exames, né? Precisa saber o porquê está fazendo, né? Por exemplo, existe um professor na cardiologia, o professor Valentin Fuster, que é um professor americano, que com uma dessas vindas dele para o Brasil, que ele vem muito fazer os congressos, visitar a gente, e ele sempre tocou nesses assuntos. Eu achei muito interessante que ele fala, esse exame que você vai pedir para o seu paciente, o médico tem que saber, é fundamental para o paciente? Ele precisa para o diagnóstico dele? Se ele fizer esse exame, ele tem complicação? Esse exame é isento de riscos? Esse paciente corre risco fazendo exame? Para balancear o risco e o benefício. E também esse exame modifica a conduta do paciente, modifica o tratamento dele? Vale a pena fazer? E a gente também, cá entre nós, temos que saber se o exame, o custo dele, como que é, também saber interpretar. O médico precisa saber interpretar o exame, né? Falando um pouco dos fatores de risco. Vamos começar, por exemplo, pela obesidade. A obesidade, o peso acima, ele traz muitos riscos para a saúde, né? O paciente que tem obesidade, eles têm uma tendência maior de se tornar hipertenso. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, uma doença muito incidente, muito prevalente nas populações em gerais e às vezes negligenciadas. Então, se não tratada, ela pode complicar também a hipertensão arterial. Então, a obesidade puxa a hipertensão pode lesar órgãos-alvos, como o cérebro, pode dar derrame, tanto como entupimento de sangue para chegar no cérebro, quanto romper sangue no cérebro, com derrames hemorrágicos, o AVC hemorrágico, entre outros, né, como o rim, que ele pode atacar, né, a própria visão, né? Então, o paciente hipertenso precisa tomar cuidado com todos esses órgãos-alvos que pode ser acometido, inclusive o coração com infarto também, né? Outra coisa que a obesidade leva é a diabetes também, ela dá uma intolerância maior, intolerância à glicose. E isso leva a distúrbios metabólicos, como diabetes,
Também até dislipidemia também. É fundamental que saiba o paciente, nem sempre ele tem isso, mas o paciente obeso, mas ele tem uma tendência a ter um perfil lipídico alterado, uma tendência, mas nem sempre. Então é bom conhecer. Você conhece seu perfil de colesterol? Você sabe quanto está o seu colesterol total? Não só quantitativo, não só a quantidade, mas também a qualidade. O colesterol total o total é alto ou não? O colesterol bom é alto ou não? O colesterol ruim é alto ou não? Os triglicéridos, que são outros tipos de gorduras no sangue, ele é alto ou não? Que está altamente relacionado com doença coronariana, com doença cardiovascular. O diabético tem muita alteração no triglicéridos. Então, isso tudo, o obeso tem mais riscos de ter. Além disso, se não tratado tudo isso, essa bola de neve, vamos dizer assim, vai levar um coração mais cansado, o coração pode dilatar, formando a insuficiência cardíaca, além de outras como doença coronariana. A obesidade está muito relacionada ao ronco, né? A apneia do sono, o paciente é mais obeso, tem aquela síndrome de Piquet, que o paciente tem mais restrição para respirar, então ele ronca mais. E hoje, atualmente, os trabalhos trazem que a apneia do sono é um risco comparado a outros riscos tradicionais. Também câncer. Além disso, como que você classifica a obesidade? A obesidade é classificada genericamente, o mais clássico é o índice de massa corpórea, o índice de massa corporal, que é o IMC. Basta você dividir seu peso pela altura ao quadrado que você acha um número e esse número é classificado. O normal é que você tenha de 18,5 a 25 e acima de 24,9. 25 já é considerado sobrepeso, até 30, de 30 a 35 obesidade e assim por diante, 35 acima até 40 obesidade grau 2 e assim acima de 40 grau 3. A gente sabe que a obesidade, as causas dela é multifatorial, isso aí a obesidade é causada por vários fatores que podem deixar o indivíduo assim, como o estilo de vida é o principal fator, alimentação, sedentarismo, os fatores psicossociais, às vezes é muito ansioso, o indivíduo tem depressão e assim por diante. Outras causas orgânicas, por exemplo, como doenças metabólicas, doenças da tireoide, doenças hormonais, são menos raros, onde todo mundo às vezes pensa, não estou conseguindo perder peso. Será que eu tenho problema de tireoide? Será que eu tenho uma doença rara? Meu metabolismo é lento. Então as pessoas comumente acham que isso é muito importante, mas isso é a minoria. A maioria é doença multifatorial, ou seja, alimentação, estilo de vida, sedentarismo, essas coisas. Bom, para você tratar a hipertensão, você tem que mudar tudo isso que a gente falou. Mudança nos estilos de vida, você se alimentar melhor, fazer o exercício. Então, procure alimentação. Procure um profissional especializado nessa área, que é a nutrição. O nutricionista, muitas vezes, ele vai ter um cabedal de informações maior, inclusive, do que o médico. Então, quem sabe mesmo de nutrição, que tipo de fruta é melhor, as frutas doces, as frutas ácidas, as frutas semiácidas, quais são melhor para você comer no café da manhã. Então, essas dicas são fundamentais. O paciente deve procurar, todo mundo deveria procurar um nutricionista para fazer uma avaliação, para aprender a comer melhor. Todas aquelas informações que a gente já sabe, gorduras menos saturadas, mais castanhas, tudo isso, não exceder muito. Então, ela vai trabalhar com você. Então, o profissional da nutrição é muito importante nesse sentido. Já os pacientes sedentários precisam mudar também os hábitos, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, isso é fundamental também. Tá? Fatores psicossociais, como a depressão, como a ansiedade, devem ser combatidos. Você precisa tomar atenção nesse sentimento, nessas emoções que tem, para poder ajudar no seu próprio tratamento. Né? Além disso, existem profissionais
que também tratam a obesidade, como endocrinologistas, já com medicamentos, o cardiologista e o clínico geral também. Mas a melhor ação com a obesidade é prevenção. Você que tem filho, filha pequena, deve prevenir, dando orientações adequadas para ele desde pequeno, ensinando, evitando todos os alimentos maléficos, né? Evitando excessos refrigerantes, excessos de comidas muito gordurosas e assim por diante. A melhor é a prevenção. Agora, falando um pouco também de tabagismo. O tabagismo, o hábito de fumar, ele causa muitos malefícios ao organismo. Todo mundo sabe disso. Existem várias substâncias no cigarro, a nicotina, entre outras várias substâncias, e elas causam dependência no indivíduo, desde química até uma dependência psicológica. Então, se a dependência é química e psicológica, o tratamento vai ser necessário dar atenção para esses dois pilares, tanto para a dependência química dele, quanto para a dependência psicológica também. E a gente sabe que o cigarro ele é nocivo para todos os órgãos. Então, desde pulmão, não só o pulmão, mas todos os órgãos, ele aumenta pneumopatias, ele dá mais doenças cardiovasculares, mais câncer, osteoporose, infarto, AVC, em geral, todas as doenças cardiovasculares, problemas na circulação, arterites, a gente sabe que tem muitas amputações em vigência do hábito de fumar. E os benefícios de parar de fumar já vêm rápido. Quando o paciente para de fumar, ele tem um benefício muito rápido, já melhora rapidamente, em 2, 3 dias, poucos dias, melhora o olfato, melhora o paladar, o paciente começa a sentir mais gostos. Por isso, eventualmente, o paciente às vezes até aumenta também a ingesta da comida, porque ele sente melhor o gosto e é um hábito bem melhor do que o hábito de fumar, que é extremamente prejudicial. E também, quando você para de fumar, já reduz, em menos de um ano, já reduz o risco de infarto, quase na metade, 50%. E parar de fumar não é uma tarefa fácil. Hoje em dia, a gente sabe que é tão difícil e é considerado atualmente esse hábito de fumar doença, o tanto que tem tratamento. Esse tratamento não é só psicológico, mas também medicamentoso. E cada paciente deve ser individualizado, você tem que ver qual é a dependência daquele paciente. Nós acompanhamos alguns pacientes, sabemos que tem alguns pacientes que fumam muito cigarro, fumam 2, 3 maços de cigarros e conseguem parar com facilidade. Outros que fumam 10, 12 cigarros têm uma dificuldade tremenda. Então, essa tem que ser individualizado. E, inclusive, o acompanhamento psicológico é importante, mas o medicamento, a parte orgânica, também não deve ser negligenciada. Os trabalhos atuais estão aí, é seguro o tratamento. Muitas vezes, as reações dos medicamentos existem, mas não são tão expressivas quanto o próprio efeito deletério do cigarro, né? Então é importante afastar também todo esse tratamento da dependência psicológica e química, mas também os hábitos que levam o paciente a fumar. Se o paciente tem o hábito de tomar um cafezinho, fumar, de sair tomar bebidas alcoólicas, chopp, essas coisas, os pacientes saem e fumam. Então tem que ser evitado. Se você quer parar de fumar, não pode nessa época frequentar esses ambientes e fazer esses hábitos, tem que ser extinguidos para que aquele paciente consiga parar mesmo de fumar. E de uma forma geral, quando você para de fumar, existem muitos benefícios, igual a gente está falando. Dá um bem-estar completo no paciente, ele previne todas as doenças cardiovasculares, como a gente bem falou, previne todos os tipos de câncer que ele ia trazer, que ele ia causar, né? Enfim, quanto ao exercício físico, vamos falar um pouco de exercício físico. É outro pilar, o exercício físico, ele é fundamental. Quem é sedentário, quem não pratica exercício físico, morre mais. As mulheres que fazem menos exercício, seja até jovens, até saudáveis, morrem mais. Os trabalhos atuais recentes trouxeram essas informações e a gente já inferia isso, já sabia disso, né? Então ele é importante, existem vários tipos de exercício.
E a gente sempre sabe que, como as promessas de ano, quanto ao tempo, que não tem muito tempo para fazer exercício. Então, procure saber a diferença, por exemplo, de atividade física com exercício físico. Atividade é tudo que se movimenta, então seja mais ativo, né? Ande mais, deixe o carro um pouco mais na garagem. Se você mora, sei lá, por exemplo, num 20º andar, deixa o elevador parar até o 15º e sobe andando. São pequenas dicas que você torna ativo a sua atividade. O ideal é que se dê mais de 10.000 passos, segundo as diretrizes, por dia. Então é muito. Hoje nós somos muito sedentários. Praticamente é uma epidemia. E a gente colhe depois os malefícios disso. Então os exercícios, tanto os dinâmicos, que são aqueles exercícios aeróbicos, onde se perde peso, onde você tem os benefícios de diminuir o peso, e, enfim, os próprios estáticos também, eles são benéficos para isso tudo. E é importante também que o exercício traga prazer para a pessoa. Exercício forçado, sem muito prazer, o paciente acaba afastando dele, não sendo frequente, né? Também, quando você exercita, você diminui as doenças cardiovasculares, trata melhor seu diabetes, diminui os remédios do diabetes, diminui os remédios da hipertensão. Isso a gente está cansado de ver na prática clínica. O paciente começa a exercitar, ele melhora, ele abaixa os níveis de remédio, ele diminui as doses, ele diminui o número de remédios, ele melhora todo o funcionamento, os exames melhoram, evita osteoporose, os benefícios são inúmeros. Inclusive, o exercício está associado nos trabalhos recentes à diminuição do risco de câncer. Então, todos os tipos de câncer são diminuídos a incidência em pacientes que exercitam, exceto o câncer de próstata e o câncer coloretal, o câncer de colo. Os outros cânceres todos diminuem na vigência de exercício. Além disso, a autoestima melhora, o efeito psicológico é muito grande. O paciente diminui a ansiedade, diminui a depressão e o próprio condicionamento físico dele melhora. Bom, o risco de se você exercitar sem fazer uma avaliação prévia existe, né? Muitas vezes, para se começar a fazer exercício, não precisa fazer nada, só começar a fazer caminhada, exercícios mais tranquilos. Mas todos os pacientes que puderem, seria interessante que eles fizessem uma avaliação pré-atividade física. Então essa avaliação é simples. O médico tem que auscultar o coração, tem que auscultar o pulmão, tem que examinar o paciente, conversar, ver os fatores de risco que ele traz, ver os fatores de riscos próprios do paciente e familiares, enfim, fazer uma anamnese bem feita e também com auxílio de alguns exames simples, consegue-se estratificar a maioria dos pacientes. Já aqueles pacientes mais complexos, existem exames mais complexos e pacientes atletas necessitam de um acompanhamento cardiológico, um acompanhamento com o seu cardiologista ou com o seu médico de confiança, seu clínico geral, para acompanhar o coração. Ele aumenta o tamanho, então isso traz mais também em excesso malefícios às vezes, não só malefícios, mas problemas eventuais desse exercício. Então, tanto os extremos de não fazer como fazer muito devem ser acompanhados com o médico, devem ser feita a avaliação antes. E, enfim, bom, vamos falar um pouquinho agora também de como que se deve fazer o início de exercício. Para você exercitar e começar, é sempre bom começar com uma carga mais baixa, com mais parcimônia, principalmente os idosos, caminhar em locais planos, em locais arejados, sem poluição, todas essas informações que a gente já sabia. E com uma certa frequência. Hoje é preconizado que no mínimo 150 minutos por semana você deve se exercitar. Ou seja, por dia, no mínimo meia hora em 5 dias e assim por diante. Bom, acho que agora a gente poderia abrir para as perguntas do público e tudo mais. Vamos dar uma olhada nas perguntas.
Tem alguma pergunta? A Kelly Solan. A Kelly Solan pergunta: minha mãe anda com dores musculares, cansada, muito sono. Recentemente fez exames e deu hormônios alterados e PCR também alterada. O que deve fazer? Olha, Kelly, eu acho que é fundamental que a sua mãe passe por uma avaliação médica. Essas dores musculares têm que ser avaliadas e ela precisa acompanhar. O PCR alterado, ele traz um risco cardiovascular maior, mas nem sempre é uma alteração que deva ser encarada como tão importante assim. É mais como um alerta. Tá? Obrigado pela pergunta. A Ana Carolina pergunta: quais especialidades devo procurar durante o ano e com qual frequência? Ana Carolina, boa pergunta. Como a gente comentou, as especialidades que você deve procurar, sempre procure o clínico geral ou o seu cardiologista. O cardiologista é um clínico também, principalmente voltado às doenças cardiovasculares. Então procure um cardiologista, faça uma avaliação e também você deve fazer uma avaliação ginecológica regular com a sua médica. A Jaque pergunta: pessoas que convivem muito com fumantes podem estar com a saúde em risco? Claro, Jaque. As pessoas que convivem com fumantes, inclusive, são fumantes passivos. Então, elas têm riscos e às vezes não é só a quantidade que é o problema. A exposição já é um problema. Tá? Então, se você tem um familiar que fuma, você deve auxiliá-lo de várias formas, como a gente comentou, que existe tratamento, auxiliar a ele a tentar diminuir a carga e futuramente tentar parar, se ele quiser, claro. Obrigado pela pergunta. Thelma. A Thelma pergunta: estou sentindo muito cansaço, me esquecendo de coisas simples e tenho dores de cabeça. O que será? Olha, Thelma, isso é muito inespecífico, né? Sentir cansaço. O cansaço pode ser desde problemas cardiovasculares. Eu não vi a sua idade aí, não colocou a sua idade, mas eu suponho que você deva procurar um médico de sua confiança e fazer um check-up. É sempre interessante fazer um check-up para ver, principalmente, né, exames clínicos gerais, exames de sangue, ver como é que está toda a sua função também hormonal, com a ginecologista, etc. E para ver, evidenciar certo a causa. Mais uma pergunta. Silmara, meu pai está com as coronárias entupidas. Começou o tratamento, irá fazer os exames, como a revascularização do miocárdio, a ressonância do coração, para uma possível cirurgia de ponte de safena. Porém, está apresentando evidências de demências. Como agir? Olha, como é o nome da pessoa? Poderia mostrar. Silmara. Silmara, olha, um caso interessante. Silmara, o seu pai, ele está com demência e está com doença cardiovascular. Então, o tratamento, eu sempre comento com os médicos, nas nossas rodas de conversa, que tem que ter parcimônia. O principal é o bom senso. Qual é o nível de demência do seu pai? É a principal pergunta. E também qual é o nível de doença cardiovascular que ele tem. Essa cirurgia é fundamental, ele está com as coronárias entupidas, como você falou, essa obstrução coronariana, ela é em todos os leitos arteriais, se ele está muito grave, tem que ser rápido. Se tem que ser rápido, se é grave, se traz riscos de vida importante, ele deve ser operado e depois tratado a demência, acompanhado a demência. Dependendo dos pacientes, a gente acaba tratando com medicamentos ou estabilizando melhor a doença, esfriando a doença para depois fazer a cirurgia ou colocação de stent, por exemplo, poderia ser uma opção para ele, mas tem que saber cada caso. Precisa ver o cateterismo dele, cardíaco, precisa rever o caso. Mais uma pergunta. Maria Cláudia, existem algum exercício que deve ser evitado por mulheres que estão amamentando? Olha, Maria Cláudia, geralmente não. Geralmente não. Os exercícios, eles são, por exemplo, o exercício como uma caminhada. A mulher que está amamentando, ela, obviamente, é difícil uma mulher que está amamentando fazer
atividades competitivas de alto impacto que talvez trariam algum tipo de alteração hormonal. Então, assim, na verdade, ela teria que falar com a própria ginecologista dela, aparentemente não. O João Pedro pergunta, quais os cuidados devo ter antes de iniciar um exercício físico? João, esses cuidados são fundamentais. Você deve sempre procurar um profissional que saiba o que está fazendo, você deve procurar fazer, se você vai fazer um exercício de impacto ou vai fazer corrida, um exercício aeróbico de importância, dependendo da idade, você teria que fazer, se você tem histórico familiar ou não, você pode fazer, mas se você tem histórico familiar, se você, dependendo da idade, com os mais de 45 anos, deveriam fazer os exames cardiológicos e o check-up. E dentre eles existe todos que a gente falou, eletrocardiograma, os exames de sangue e o teste de esforço. O teste de esforço, que é o teste da esteira, ele é fundamental também para esse tipo de avaliação. Pacientes que são atletas ou pacientes que fazem alta performance, você pode detectar desde alterações clínicas, como as dores que ele pode sentir, você vai ver se tem risco de entupimento, se ele tem arritmias e se essas arritmias são graves ou não. Então vale a pena fazer o check-up sim. E cuidado com lesões, quando você não começa de qualquer forma, você pode ter lesões, procure também um profissional, um personal trainer, de preferência em academia, se você for, ou siga as instruções aí e fale com o seu médico, também é bem importante isso. O Márcio pergunta, que alimentos são bons para o coração? Márcio, como eu tinha comentado, todos os alimentos que contenham gorduras que não sejam tão saturadas, né, gorduras de origem animal, com muito excesso, fazem mal, elas podem entupir as várias artérias, os sistemas circulatórios. Também as frutas, existe aquela pirâmide alimentar, onde a gente deve usar mais frutas, né? 4, 5 porções de frutas por dia, são bons para o coração, é bom para o coração. Verduras, castanhas e afins, enfim. Procure um nutricionista também, faça uma avaliação nutricional, isso é bastante importante. Embora a gente saiba, na prática, se você procurar um profissional, seria bem interessante. A Renata pergunta, quanto à alimentação, óleo de cozinha, refinado ou gorduras naturais? Renata, essa pergunta é bem interessante. Os tipos de óleo, existem vários tipos de óleos, existe óleo de coco, óleo canola, os óleos vegetais, aí existe também as gorduras. Então, essa é uma discussão muito prolongada, Renata. Então, vale a pena você não abusar, principalmente de gorduras saturadas. Tá? A Aline, tenho pressão alta, queria muito parar de fumar, não consigo. Tem alguma recomendação? Aline, fundamental você parar de fumar. É fundamental. Você, para começar, quem na sua idade, não sei qual a sua idade também, mas é fundamental que você não use, por exemplo, anticoncepcional e fume, que o risco de eventos tromboembólicos aumenta muito, e parar de fumar para quem tem hipertensão é fundamental, porque a nicotina aumenta a pressão. A nicotina ataca o sistema circulatório, ataca as artérias, ataca a circulação periférica, você tem risco de amputação. Então, assim, só traz malefícios. Então, veja a sua dependência, se você não consegue parar, tente um tratamento, embora eles sejam, às vezes, não muito acessíveis, você pode procurar profissionais, na nossa rede a gente tem profissionais que podem te ajudar, desde pneumologistas que fazem esse tratamento até cardiologistas. Então vale a pena você fazer um check-up e tentar ao máximo você diminuir a sua carga tabágica, ou seja, o número de cigarros, a sua carga que você fuma, diminuir e você futuramente parar. A Cláudia pergunta, quais são os riscos de iniciar um exercício físico sem acompanhamento de um profissional? Cláudio, a gente comentou logo anteriormente sobre isso. Procure um profissional, você pode ter lesão, os riscos são lesões nas articulações, lesões ortopédicas e outras mais. Né? Tem mais perguntas? Vamos lá.
Bom, enfim, a Dia pergunta: minha mãe tem arritmia cardíaca e vive com estresse. Isso pode agravar com a situação? Dia, obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Por quê? As pessoas que têm arritmias cardíacas, é fundamental que ela saiba qual tipo de arritmia ela tem. Se a arritmia é maligna ou se a arritmia dela é benigna. E a densidade dessas arritmias. As arritmias delas são de muita densidade, ou seja, são muitas, devem ser tratadas com remédio, inclusive, depende das patologias também. Se não, ela deve tratar, às vezes, com outros tipos de tratamentos, como mudança do estilo de vida. E o estresse também aumenta o número de arritmias. Então, vale a pena ela se tratar, evitar o estresse, a parte psicoemocional, fazer uma caminhada ajuda muito, fazer exercícios físicos ajuda bastante. Bom, chegamos mais ao fim de mais uma transmissão ao vivo aqui, através do Face Live, aqui no Dr. Consulta. Eu agradeço bastante a todos aqui, a equipe organizadora, a todos que participaram, a todos que assistiram e a todos que mandaram as perguntas. Obrigado. E lembrando também que vocês podem facilmente ligar no call center, marcar sua consulta, fazer seu check-up. Existem vários tipos de check-ups já no Dr. Consulta, pode marcar um clínico geral, um cardiologista ou um médico da sua confiança, todos que tem no Dr. Consulta, e fique em dia com a sua saúde. Faça o check-up, cuide desses fatores que trazem benefícios para a saúde. Agradeço a participação de todos. Você pode, às vezes, assinar aí para você receber as novas transmissões, marcar consultas no call center ou visitar o site do Dr. Consulta. Agradeço, obrigado a todos.